Hugo vivia numa cadeira de rodas, ignorado pelos colegas e até pelos professores. Bianca morava nas ruas e só queria um pouco de pão. E Arthur, um milionário que achava que podia resolver tudo com dinheiro, até ver o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Naquele dia, o menino correu, e o homem que nunca soube amar caiu de joelhos, sem entender como. O zelador dizia: "Não foi milagre, patrão, foi coragem." Você está prestes a conhecer uma história que começa com silêncio, mas termina com algo que nem o dinheiro pode comprar. Todo mundo olha, mas ninguém me vê. A frase estava escrita no canto de uma folha dobrada, guardada entre as páginas de um caderno sem capa. Hugo fechou o diário com cuidado, como quem esconde algo precioso, ou vergonhoso. Seu quarto era grande demais para um menino só. Janelas altas, cortinas grossas, móveis caros. Mas o que dominava o espaço naquela manhã era o som do nada. A luz entrava tímida, filtrada pelas frestas do tecido bege. No teto, o lustre apagado refletia as linhas tortas de poeira que dançavam em câmera lenta. Era dia de escola, mas ninguém o chamava com urgência. Nenhum cheiro de café, nenhuma voz apressada. Só o barulho discreto das rodinhas da cadeira quando ele empurrou com os braços finos o próprio corpo até a porta. O corredor parecia um museu vazio. Na parede, fotos emolduradas de viagens, sorrisos congelados, uma versão da família que ele não conhecia bem. No último retrato, Rebeca usava um vestido azul claro e um olhar distante. Ao lado dela, Arthur sorria para a câmera. Hugo, no centro, parecia deslocado, como um convidado na própria história. Descendo pelo elevador interno, encontrou a cozinheira, Dona Lídia, terminando de guardar a louça do café. Ela fingiu não notar sua presença até que ele dissesse um tímido "bom dia". "Ah, bom dia, querido. Sua mãe saiu cedo. O motorista já está lá fora." Ela não perguntou como ele estava, nem se dormira bem. Apenas seguiu enxugando a última colher, como se aquela conversa não precisasse ir além. No carro, Hugo olhava pela janela enquanto os portões da mansão se fechavam atrás de si. O motorista, Alfredo, ligou o rádio baixinho. Nenhum dos dois disse uma palavra. Ao chegar na escola, o mesmo ritual. Alfredo desceu, abriu a porta, posicionou a rampa e Hugo foi deixado no pátio, como um pacote silencioso. As crianças passavam correndo, mochilas balançando, risadas altas. Hugo não era empurrado, mas também não era cumprimentado. Alguns o encaravam por um segundo, depois desviavam. Outros simplesmente fingiam que ele não estava ali. Ele foi até o canto onde sempre ficava, debaixo de uma árvore pequena onde o sol mal batia. Abriu o caderno e desenhou um rosto. Era dele, mas sem boca. Era assim que se sentia. "Ih, lá vem o robozinho", sussurrou um garoto passando com um grupo. Hugo finge que não ouve. Mantém os olhos no caderno, mas a mão treme. Um deles, Davi, o mais atrevido, se aproxima sorrindo demais. "Deixa eu ver o que você está desenhando", Hugo mudo. Antes que ele pudesse reagir, Davi puxa o caderno e ri. "Nossa, que coisa estranha." Sem boca, outro menino se junta, empurra a cadeira de Hugo para trás de leve. Hugo tenta segurar nas rodas, mas perde o controle. A cadeira vira de lado e ele cai no chão. Tudo para. Por um segundo, o tempo realmente para. Ele ouve apenas sua respiração, curta, o chão gelado encostado no rosto, o caderno caído, aberto na folha do sem boca. As crianças ao redor congelam. Ninguém ri, mas também ninguém se move. Um professor vê de longe, hesita, depois se vira e finge não ter visto. Hugo sente as lágrimas chegando, mas segura, sempre segura. Ele se apoia nos próprios braços, tentando voltar à posição. A cadeira tombada parece um animal morto ao lado. As rodinhas giram lentamente, em silêncio. Foi então que a sombra apareceu. Pequena, magra, descalça. "Você tá bem?" A voz veio de cima. Era fina, mas firme, diferente. Hugo virou o rosto e viu. Era uma menina. Roupas rasgadas, cabelos embaraçados, uma mochila feita de pano pendurada no ombro. Ela se agacha, sem medo de sujar o vestido que já estava sujo. "Espera, deixa eu te ajudar." Sem permissão, mas com cuidado, ela coloca a cadeira de pé e segura o braço dele. Devagar, pronto. Ele senta novamente, ofegante. "Obrigado", diz com a voz baixa, mais de surpresa do que gratidão. Ela sorri. "O que aconteceu?"
Nada. Foi nada que te deixou assim no chão? Ele não responde. Ela não insiste. Eu só entrei para ver se tinha comida. Mas parece que isso aqui não é lugar para gente como eu. Tô indo. Como você entrou? Pela porta da frente. A moça lá da entrada estava distraída. Ela pega a mochila, se levanta e dá 2 passos. Qual o seu nome? Hugo pergunta num impulso. Ela para, mas não olha para trás. Bianca. Você vai voltar? Ela pensa. Depois sorri de canto, sem mostrar os dentes. Se você quiser. E desaparece entre os corredores. Hugo fica ali, imóvel. O corpo ainda dói, mas há algo novo dentro dele, como um pequeno som bem baixinho começando a romper o silêncio que o engolia. Ele pega o caderno caído, rasga a folha com o rosto sem boca e escreve algo novo. Hoje alguém me viu. O portão da escola fechou-se com um estalo seco atrás dela. Bianca não se virou. Continuou andando devagar pela calçada como quem carrega muito mais do que o peso do próprio corpo. A mochila improvisada pendia em um dos ombros e a mão direita ainda sentia a textura da manga de Hugo quando o ajudou a se levantar. Ela não sabia explicar o que a havia feito parar. Apenas parou. Talvez tenha sido o olhar dele, um vazio que espelhava o dela. Ou talvez fosse só o fato de, pela primeira vez em muito tempo, ter sentido que sua presença fazia diferença. Caminhou até a praça em frente à escola, onde um banco de cimento rachado abrigava seu esconderijo das tardes. Lá tirou do fundo da mochila um pedaço de pão já meio duro. Dividiu com os pombos não por piedade, mas por costume. Enquanto mordia com cuidado, observava o prédio da escola ao longe. Sentia que algo havia ficado lá dentro, embora não soubesse o que. Do outro lado da cerca, Hugo ainda estava no mesmo lugar. As crianças haviam voltado à rotina, e ninguém parecia notar que ele continuava parado, com o caderno no colo. A folha arrancada estava dobrada no bolso da calça. E nas linhas seguintes do diário, onde antes havia apenas palavras tristes, agora havia um nome: Bianca. Ele repetia em pensamento, como quem ensaia uma oração. Foi então que ouviu a voz da coordenadora chamando para a aula. Respirou fundo, guardou o caderno e se dirigiu à rampa lateral. Um dos alunos segurou a porta para ele, mas sem olhar. Outro murmurou, coitadinho, ao passar. Hugo fingiu não ouvir. De novo, mas por dentro, algo começava a se mover. No refeitório, sentou-se como sempre no canto mais distante. O barulho era alto, mas para ele tudo parecia abafado. Pegou o lanche com dificuldade, uma maçã e uma pequena garrafinha de suco. O cheiro de comida quente era bom, mas nada tinha gosto. Do lado de fora, Bianca continuava sentada no banco. Observava tudo entre os vãos da grade. Sabia que não podia ficar ali por muito tempo, mas também não queria ir embora. Foi quando sentiu uma tontura leve. Tocou a barriga. Estava vazia desde o dia anterior. A metade de pão não havia sido suficiente. Deitou-se no banco e ficou ali, com os olhos fechados, imaginando como seria estar do outro lado. Não pela comida, pela chance de ter uma cadeira para chamar de sua, uma professora que chamasse seu nome, um menino que sorrisse de volta. Enquanto isso, no corredor da escola, Rebeca chegava apressada para uma reunião com a diretora. Usava óculos escuros mesmo em ambiente fechado e respondia mensagens sem tirar os olhos do celular. Passou pelo refeitório sem notar o filho. Nem parou ao lado da porta da sala em que ele estava. Era como se Hugo existisse apenas nas fotos de família e nos lembretes da agenda. Na reunião falava-se sobre segurança, acessibilidade e também presenças indesejadas. Uma menina invadiu a escola hoje cedo, disse a diretora com voz dura. Precisamos reforçar a vigilância. A portaria não pode falhar. Rebeca assentiu, mas mal ouviu. Estava mais preocupada com a festa de gala da semana seguinte. Do lado de fora, Bianca levantou-se devagar. Precisava ir. A avó devia estar acordando, e a dor nas costas voltaria logo. Antes de partir, olhou uma última vez para o prédio da escola. E então viu Hugo. Ele estava na janela da sala de aula, olhando direto para ela. Eles não acenaram, nem sorriram, mas se viram. Na manhã seguinte, Hugo acordou antes do despertador. Escovou os dentes sozinho, escolheu uma camisa diferente, a azul clara, a que ele sempre evitava por medo de chamar atenção. Pediu ao motorista para sair um pouco mais cedo. Chegando na escola, não foi direto para a sala. Pediu a Alfredo que o deixasse na entrada principal.
Ficou ali, esperando. E então ela veio, do outro lado da rua, com o cabelo preso em um nó mal feito e o mesmo chinelo furado. Trazia nas mãos um pedaço de papel amassado. Ao vê-lo, parou. Você veio mesmo? Ele perguntou. Você estava esperando? Tava. Ela entregou o papel. Era um desenho torto de 2 árvores e 2 bonecos de palito dançando. Isso é a gente? A gente no Bosque dos Fundos. Hoje eu te mostro. Ele riu. Ela também. Foi quando a diretora apareceu, ao longe. Chamou um segurança. Bianca olhou assustada. Vai, entra! Hugo sussurrou. Por aqui. E apontou para a lateral da escola. Eles correram. Ou melhor, ele rodou com velocidade. Ela correu ao lado. Passaram pelo jardim, cruzaram o pátio vazio e chegaram ao canto escondido atrás do ginásio. Lá, um portão enferrujado dava acesso a uma área com árvores antigas, folhas secas no chão e o som distante da cidade. Era o bosque que ninguém mais usava. Aqui é nosso agora, Hugo disse com um brilho novo nos olhos. Tem até palco de folhas, Bianca brincou, girando com os braços abertos. Me mostra como dança? Com você? Comigo. Ela olhou para os pés dele, depois para os dela. Confia? Ele hesitou. Depois assentiu. Ela se aproximou, posicionou os pés dele sobre os seus, apoiou suas mãos nos ombros dela e começaram, devagar, cambaleando, mas dançando. No meio do mato seco, sob a luz filtrada entre galhos, o impossível começava a ganhar forma. E o que era silêncio virou música. Já dançou alguma vez? Bianca perguntou, ainda segurando os ombros de Hugo, os dois respirando ofegantes depois dos primeiros passos improvisados. Ele abaixou os olhos como se a pergunta carregasse uma memória que ele não queria mostrar. Só em sonho. Ela não riu. Apenas ajeitou os pés no chão de terra e manteve as mãos onde estavam. O bosque ao redor deles era denso, mas não assustador. Tinha algo de esquecido e ao mesmo tempo íntimo. Galhos altos filtravam a luz do fim de manhã, criando recortes no chão como se fossem pedaços de um vitral antigo. Era um lugar que ninguém mais olhava, e talvez por isso fosse o espaço perfeito para os dois. Hugo olhava ao redor como quem vê pela primeira vez o próprio quintal. A cadeira de rodas estava a poucos passos, encostada no tronco de uma árvore grossa. Ali, apoiado sobre os pés de Bianca, mesmo por poucos segundos, algo havia mudado. Ele não sabia o quê, mas sabia que queria repetir. Aqui ninguém vem? Ela perguntou. Só o jardineiro de vez em quando. Mas ele não se importa com nada. Então é nosso. Ela sorriu. Um bosque secreto. Nosso bosque. Hugo repetiu como quem crava um marco no mapa do coração. Sentaram-se na grama, lado a lado. Bianca ajeitou a barra da calça, mostrando o tornozelo arranhado. Hugo puxou uma folha caída e ficou enrolando entre os dedos. Você mora onde? Ela hesitou. Depois respondeu sem olhar. Debaixo da marquise da rua 17. Eu e minha avó. Só vocês duas? É. O silêncio caiu, mas não era incômodo. Era cheio de coisa não dita. Ela tá doente, Bianca completou. Tem uns dias bons e outros que nem abre os olhos. Quando melhora, costura uns panos e faz umas bonecas para vender. Quando piora, eu saio e tento arrumar comida. E seu pai? Sua mãe? Ela deu de ombros, como quem já desistiu de tentar entender perguntas assim. Nunca conheci. A avó só diz que minha mãe foi embora antes de eu andar. O resto, ninguém fala. Hugo mordeu o lábio inferior. O vento balançava as folhas acima deles, criando um som suave, quase como suspiro. E você? Ela perguntou. Ele demorou a responder. Meus pais moram comigo, mas não moram de verdade. Bianca o encarou, sem interromper. Meu pai é ocupado. Tá sempre em reunião, no telefone ou viajando. Ele tenta, mas é como se sempre tivesse mais medo do que tempo. Já minha mãe, ela tá em casa, mas parece que não tá. Ela nunca me olha nos olhos. E às vezes, ele parou engolindo seco. Às vezes parece que ela tá com raiva de mim, mas eu nunca fiz nada. Às vezes, só de existir a gente incomoda. Ele olhou para ela como quem reconhece uma dor comum. Eu vejo ela escondendo uns papéis. Umas pastas que ela tranca num armário que ninguém pode mexer. Quando eu pergunto, ela diz que não é da minha conta. Já tentou abrir? Já. Mas ela trocou a fechadura. Desde então, eu finjo que não vi. Bianca não respondeu, mas colocou a mão sobre a dele. Ficaram assim por um tempo, até que a voz de uma professora ao longe os trouxe de volta. Preciso ir, disse Hugo. Eu te espero aqui amanhã?
Sim, amanhã e depois de amanhã. Ela sorriu. Ele também. Na sala de aula, ninguém notou a diferença. Hugo estava mais atento, mas ainda quieto. Pegou o caderno, abriu na última página e escreveu: "No bosque, eu falo." Na hora do intervalo, não foi para o pátio. Pediu à professora para ficar na biblioteca. Ela não achou ruim. Afinal, Hugo era fácil de esquecer. Enquanto isso, Bianca voltava à praça da frente. Não tinha mais pão, nem moedas. Passou a tarde vendendo bonecas de pano feitas pela avó. 2 meninas compraram por pena, um senhor por curiosidade. O suficiente para comprar um copo de leite e um pão fresco. Chegando à marquise, encontrou a avó deitada, olhos semicerrados. Estava pálida, mas sorriu ao vê-la. "Vó, hoje eu dancei", disse Bianca, sentando-se ao lado. A velha mulher sorriu fraco. "Com quem?" "Com um menino que não anda. Mas ele dançou comigo. Nem sei explicar como." "Então guarda isso, Bianca. Quando a gente dança assim, é coisa de alma." Bianca deitou a cabeça no colo dela. O asfalto ainda quente irradiava calor, e ela fechou os olhos com um sorriso pequeno, como quem descobriu um segredo. Na manhã seguinte, Hugo saiu mais cedo. Tinha escondido no bolso um sanduíche enrolado em guardanapo, feito por ele mesmo. Pediu a Alfredo para deixá-lo nos fundos da escola. "Vai pela entrada de serviço hoje, Sr. Hugo?" "É, quero ver umas plantas ali." O motorista não questionou. Já estava acostumado com os pedidos incomuns do menino. No bosque, Bianca já esperava. Tinha folhas no cabelo e um arranhão novo no braço. "Trouxe café da manhã", ele disse, estendendo o pacote. "Eba, mas só como se você também comer." Dividiram ali mesmo, sentados entre raízes e folhas. Hugo notou como ela comia devagar, aproveitando cada pedaço, e sentiu um aperto no peito. "Você tem medo de perder ela?" ele perguntou. "Todo dia." Ele não sabia o que dizer. "E você? Tem medo de quê?" Ele olhou para o chão, depois para a cadeira, depois para os próprios pés. "De nunca ser suficiente." Ela não respondeu, apenas levantou. "Vamos dançar mais uma vez?" Ele assentiu. Ela posicionou os pés. Ele subiu nos dela. As mãos se encontraram e começaram, dessa vez, com mais equilíbrio. "Tá ficando bom nisso." Ela riu. "É você que me segura." "Mas é você que confia." O vento soprou mais forte, levantando folhas secas como um tapete que se move. Lá do alto, um passarinho pousou num galho e começou a cantar. E no meio do bosque esquecido, 2 mundos que nunca se tocariam encontraram um lugar para respirar. O som da risada dela ainda ecoava entre as árvores quando Hugo fechou os olhos. Não era alta, nem espalhafatosa. Era leve, como se estivesse flutuando. E por algum motivo que ele ainda não sabia explicar, fazia seu peito doer de um jeito bom. Eles haviam dançado de novo, e de novo. Nos dias seguintes, aquele pequeno ritual virou encontro sagrado. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo bosque escondido nos fundos da escola. Bianca chegava primeiro, sempre com algum galho novo no cabelo, às vezes com um arranhão a mais nos braços, mas com o mesmo sorriso de canto. Hugo chegava empurrando a cadeira com pressa, o rosto diferente do garoto apagado que vagava pelos corredores da escola. Não falavam muito logo de cara. Bianca apenas se aproximava, posicionava os pés dele sobre os seus, ajustava os ombros dele em seus braços, e começavam. Não havia música, mas não faltava melodia. No 3º dia seguido, ela fez uma pausa no meio da dança. "Sabe o que tá diferente?" "O quê?" "Você tá mais leve." Ele deu de ombros, meio tímido. "Talvez porque eu queira dançar." Ela sorriu e girou com ele mais uma vez, levantando folhas secas do chão. Hugo começou a reparar em detalhes. A forma como ela sempre olhava as nuvens antes de ir embora. Como comia o lanche dele devagar, economizando cada mordida. Como nunca falava da dor da avó sem desviar os olhos. Bianca, por sua vez, passou a notar outras coisas. A cicatriz fina na perna dele, que aparecia quando o sol batia. Os olhos tristes sempre que ele falava da mãe. O jeito com que guardava o caderno como se fosse um tesouro proibido. "O que você escreve ali?" perguntou um dia, apontando discretamente. "Coisas que não posso dizer em voz alta. Por exemplo?" Ele hesitou. "Que às vezes eu queria fugir daqui, que não gosto da minha casa, que tem dias que parece que ninguém me quis de verdade." Bianca abaixou o olhar. Depois sentou-se na grama. "Eu também já pensei isso." "Sobre o quê?" "Sobre não ter sido desejada."
A avó diz que minha mãe me deixou porque queria recomeçar. Mas como alguém recomeça, largando alguém? Hugo tirou uma folha do chão, ficou mexendo nela com os dedos. Talvez não tenha sido por mal, só que tem adultos que quebram e não sabem colar. Bianca o olhou com mais atenção. Você fala como se fosse mais velho. Eu sou, por dentro. Ela encostou o ombro no dele, e os dois ficaram ali, quietos. Naquela noite, Rebeca entrou no quarto do filho. Era raro. Ele estava deitado, lendo. Assim que a viu, se encolheu um pouco. Ela carregava uma pasta fina na mão. Hugo, amanhã não poderá ir à escola. Você tem uma consulta no centro neurológico. Vamos sair cedo. Consulta? Mas não está no calendário. Eu marquei ontem. Tem coisas que seu pai anda esquecendo. Ele assentiu devagar, mas sem esconder o incômodo. E sobre a escola? Tenho trabalho em grupo. Rebeca riu de leve, sem humor. Desde quando você participa de grupos? Foi como um tapa. Posso ir sozinho outro dia. Hugo respondeu a voz mais baixa. Ela não insistiu. Apenas deixou a pasta sobre a escrivaninha. Se mudar de ideia, avise. Quando saiu, Hugo ficou olhando a pasta. Era diferente das outras. Sem identificação. Apenas um fecho metálico e etiquetas gastas. Ele não abriu, não ainda. Na manhã seguinte foi para a escola como sempre. Alfredo hesitou ao vê-lo. Seu pai falou da consulta, Sr. Hugo. Ele esqueceu que eu tenho prova. Mentiu. O motorista o levou sem perguntar mais. No bosque, Bianca já esperava, mas havia algo diferente nela. Estava mais ofegante e com os olhos vermelhos. O que aconteceu? Ela demorou a responder. A avó tossiu sangue hoje. Fiquei com medo. Deixei um papel com a vizinha pedindo ajuda se piorar. Mas se eu ficasse lá, ela ia me mandar embora. Então vim. Hugo sentiu um nó no estômago. Você tá sozinha nisso tudo? Sempre estive. Ele abaixou o olhar. Depois, com cuidado, tirou do bolso uma das folhas do seu caderno. Entregou a ela. Era um desenho. 2 bonecos de palito, um em cima dos pés do outro, e galhos ao redor. Nosso lugar. Bianca sorriu. Você me desenhou? É que eu não quero esquecer. Se algum dia você não vier, eu tenho como lembrar. Ela respirou fundo. Eu sempre venho, mesmo que doa. Ele estendeu a mão. Então dança comigo de novo. Dançaram. Mais uma vez. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Durante um giro mais rápido, Hugo sentiu um impulso nos pés. Um calor. Uma espécie de tensão muscular que não sabia que ainda existia. Assustado, parou. Tá tudo bem? Bianca perguntou. Eu acho que senti. Aqui. Apontou a perna. Sentiu como? Como se ela tivesse tentado responder. Ela o olhou séria. Depois sorriu. Então continua. Não. Espera. Ele saiu dos pés dela, pisou no chão e tentou apoiar o peso. As pernas ainda eram fracas, mas havia algo novo. Bianca ficou de perto, pronta para segurar. Eu acho que estou sentindo. Eles se entreolharam sem saber se choravam ou riam. E naquele exato instante, atrás da árvore mais grossa, um homem observava. Era Arthur. Ele havia vindo trazer um documento para a escola, mas ao ver a cadeira vazia e Alfredo parado no carro, seguiu os rastros do filho. O som das vozes o guiou. Agora estava ali, vendo o impossível. Hugo, de pé, ainda frágil, ainda cambaleante, mas em pé e sorrindo. Ao lado dele, uma menina que ele não conhecia, mas que segurava seu filho com mais firmeza do que ele jamais conseguiu. Arthur se encostou na árvore, os olhos marejados. Não sabia se escondia ou se aproximava, mas sabia que a partir dali, nada mais seria igual. O som dos passos de Arthur recuando entre as folhas secas desapareceu antes que Hugo o notasse. Ele ainda estava de pé, o corpo apoiado em Bianca, os olhos arregalados como se o próprio chão tivesse contado um segredo. Bianca sorria, mas com cuidado, como quem segura um pássaro ferido nas mãos. Quando ele enfim voltou à cadeira, as pernas tremiam. Foi real? Perguntou. Foi, ela respondeu com firmeza. Mas por que agora? Talvez porque, pela primeira vez, você não dançou para provar nada, só para sentir. Hugo olhou para ela como se tentasse decorar aquela frase. Depois baixou os olhos. Algo dentro dele começava a mudar, mas não sabia ainda o quê. Naquela tarde, quando chegou em casa, encontrou Rebeca no escritório. A luz do ambiente estava baixa e um cheiro de perfume forte pairava no ar.
A pasta que ela havia deixado no quarto agora estava sobre a mesa, entre papéis soltos. Hugo se aproximou, devagar. Posso perguntar uma coisa? Ela não levantou os olhos. Continuava digitando, os óculos escorregando pelo nariz. Se for rápido. Que idade eu tinha quando aprendi a andar? Rebeca parou. 1 segundo. 2. Só então olhou para ele. Por que essa pergunta? É só curiosidade. Ela fechou o notebook com mais força do que o necessário. Você nunca andou, Hugo. Mas eu tenho umas memórias estranhas. Tipo sonhos. Como se eu tivesse corrido em algum lugar. Memória falsa. É comum em crianças com dificuldade motora. Ele assentiu, mas ficou ali, em silêncio. Mais alguma coisa? Não, disse, já recuando. Mas antes de sair, ouviu. Baixo, quase um sussurro. Ele nunca saberá. Hugo congelou na porta. Olhou para trás, mas ela já havia voltado ao computador. Talvez ela não soubesse que havia falado em voz alta, ou talvez soubesse e quisesse que ele ouvisse. Naquela noite, ele não dormiu. Esperou a casa silenciar. Ouviu o barulho do portão eletrônico quando Arthur chegou tarde. Ouviu o passo apressado da empregada desligando a luz da sala. Ouviu até o motor da geladeira vibrando na cozinha. Só quando tudo ficou absolutamente quieto, levantou-se com esforço. Rastejou com as mãos até o corredor. O armário trancado do qual falara com Bianca ficava ali entre 2 quadros. Pegou a cópia da chave, que havia escondido da última vez que viu a mãe trocando o fecho. O clique do trinco pareceu um trovão no silêncio. Dentro havia pastas, muitas, e caixas, umas com papéis amarelados, outras com etiquetas antigas. Pegou uma delas. Título: Clínica São Benedito. Prontuário: 427. Folheou. Termos médicos, exames de imagem, relatórios de sessões de fisioterapia de quando era bebê. Tudo normal até que uma das folhas chamou a atenção. Era uma carta. A senhora Rebeca. Conforme nosso combinado, retiramos o nome do pai biológico dos registros. O bebê será registrado conforme sua solicitação. Ressaltamos que, em caso de futuras solicitações judiciais, este documento pode ser utilizado sob confidencialidade. Hugo não entendeu tudo, mas a palavra pai biológico cravou em sua mente como prego. Fechou a pasta com pressa. Recolocou tudo no lugar, trancou e voltou para o quarto com o coração batendo nos ouvidos. No dia seguinte, no bosque, Bianca percebeu o jeito inquieto dele. Dormiu mal? Descobriu uma coisa, mas não sei o que significa. Ela esperou. Tinha um papel. Falava sobre pai biológico. Como se meu pai não fosse meu pai. Bianca não reagiu com escândalo. Apenas sentou-se ao lado, como sempre fazia. Toda casa tem um quarto trancado. Ela repetiu, como se fosse um provérbio. Hugo a olhou. O que você acha que isso quer dizer? Que todo mundo tem algo que não sabe lidar. E esconde. Você achava que era só cadeiras e fisioterapia, mas talvez seja outra coisa. Mas por que me esconderiam isso? Porque às vezes a verdade dói mais do que a mentira. Ele encostou a cabeça no ombro dela e ficou ali, sem dançar. Naquela tarde, Arthur chegou mais cedo. Encontrou Rebeca na cozinha, mexendo o chá. Preciso conversar, disse ele. Sobre? Viu Hugo no bosque, de pé, com uma menina. Ele dançou. Ela largou a colher no pires com força. Você o seguiu? Eu o procurei. E encontrei. E o que pretende fazer agora? Dizer a ele que tudo foi um erro? Que era só psicológico? Eu quero entender por que isso não aconteceu antes. E o que mais ele não sabe? Rebeca olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, sem máscara. Hugo nunca foi seu. O silêncio foi cortante. Eu sei, ela completou. Mas você jurou que não importava, que o criaria como seu. E eu cumpri. Arthur respondeu firme. Mas agora ele precisa saber. Rebeca recuou como quem ouve uma sentença. Se você abrir essa porta, nada mais volta a ser como era. Já não é. Arthur saiu, e ela ficou sozinha, diante da xícara esfriando. No dia seguinte, Hugo não foi à escola. Pediu para ficar em casa. Não por dor física, mas por confusão. Bianca esperou, sozinha, no bosque. Sem Hugo, dançou com o vento. O bosque estava quieto demais. Bianca dançava sozinha, os pés arrastando folhas secas no mesmo compasso que criara com Hugo dias antes. Os galhos altos projetavam sombras no chão de terra batida, como se tudo ali fosse feito para guardar segredos. Ela girava, mesmo sem música,
mesmo sem parceiro. Mas o giro era mais lento, sem graça, sem o peso dos pés dele sobre os seus, sem os olhos assustados e felizes, sem as mãos tímidas tentando aprender onde apoiar, sem o riso que vinha quando ele finalmente acertava um passo. No tronco da árvore grande, ela havia desenhado com carvão 2 bonecos de mãos dadas. Escreveu embaixo: "Hoje ele dança." Mas ele não veio. Do outro lado da cidade, Hugo estava sentado na varanda de casa, a cadeira virada para o jardim, o diário aberto no colo, mas sem conseguir escrever. A cabeça rodava desde a noite anterior. A palavra biológico ainda martelava por dentro. Arthur havia tentado conversar de manhã, mas Hugo fingiu estar com dor de cabeça. Queria tempo, queria pensar. Mas o que mais doía não era a verdade escondida. Era a dúvida que ela deixava. Se tudo o que viveu até agora era só um papel assinado, uma encenação bem montada. Se o nome que usava era emprestado. Se o amor que recebia era obrigação. Por volta das 10, não aguentou mais. Empurrou a cadeira sozinho até o portão e chamou Alfredo. "Me leva para a escola. Agora." "Mas o senhor está dispensado hoje, seu Hugo." "Eu preciso ir." Sem fazer perguntas, Alfredo o levou. O caminho parecia mais longo. Talvez fosse só o tempo dentro dele, tentando acertar o próprio relógio. Ao chegar, Hugo não foi até a sala. Foi direto pelo fundo, pelo caminho de terra entre os prédios, até o bosque. Bianca estava prestes a ir embora quando ouviu o barulho das rodinhas. Virou-se. "Você veio." Hugo assentiu com o olhar. Estava pálido, mas firme. "Achei que não vinha mais." "Eu quase não vim." Por causa do que descobriu? Ele sentiu o ar travar no peito. Mas Bianca não o pressionava. Apenas se aproximava com calma. "Eu não sei o que é pior," ele disse. "A mentira, ou pensar que talvez ela tenha escondido isso porque, se eu soubesse, eu iria embora." "Você pensou em ir?" "Pensei. E percebi que tem coisa que nem a dor tira. Tipo, isso aqui." Ela sorriu. "Quer dançar?" Ele hesitou. "E se eu cair? Eu te seguro, igual ontem." Ela se posicionou. Ele colocou os pés sobre os dela. As mãos dele tremiam. "Fecha os olhos," disse Bianca. "Não pensa no que descobriu. Só ouve o que seu corpo diz agora." Começaram a girar, devagar. Os pássaros pareciam mais silenciosos. O mundo mais atento. No terceiro giro, ela tropeçou numa raiz. "Ai!" ela gritou, perdendo o equilíbrio. Por reflexo, Hugo esticou os braços, firmou os pés no chão e segurou Bianca antes que ela caísse. Ela parou. Ele também. Estavam de pé, sem apoio. O corpo dele sustentava o dela. Ela o encarou, olhos marejados. "Hugo." Ele olhou para os pés, depois para as mãos. "Eu tô..." A voz falhou. "Em pé. Você me segurou. Sozinho." Ele sorriu, depois chorou e caiu de joelhos na terra. Bianca o abraçou sem dizer nada. Lá atrás, escondido entre as árvores, Arthur assistia a tudo. Chegara com documentos da escola e fora orientado a procurar o filho nos fundos. Encontrou outra coisa. Viu o menino que criara como filho se levantar. Viu-o proteger outra pessoa. Viu-o quebrar a lógica. Mas o que mais o impressionou não foi isso. Foi a forma como olhou para Bianca, como se ela fosse seu chão, e ele entendeu que não era mais o único a cuidar de Hugo. De volta à escola, Bianca ajudou Hugo a subir na cadeira novamente. "Vai contar para eles?" "Ainda não. Quero que seja nosso. Só por enquanto." "Tá." Ela se afastou, mas voltou e tirou do bolso um botão de madeira. "Da blusa da minha avó. Ela me deu quando tive febre e achou que eu ia morrer." Disse: "Carrega isso quando não souber mais quem você é." Ela entregou o botão para Hugo. "Hoje é sua vez de não saber. Então segura por mim." Ele fechou a mão ao redor do objeto e, pela primeira vez desde a descoberta, sentiu que estava inteiro. Arthur começou a chegar mais cedo em casa. Isso, por si só, já era estranho. Por anos, sua presença era percebida pelo barulho do portão eletrônico às 10 da noite, ou pelo perfume de colônia que ele deixava no ar ao passar rápido pelos corredores. Mas naquela semana, apareceu no café da manhã 2 vezes. Na terceira, preparou panquecas. Na quarta, perguntou a Hugo se podia acompanhá-lo à fisioterapia. Hugo estranhou, mas assentiu. Na clínica, Arthur ficou sentado ao lado do filho, assistindo aos movimentos com atenção que Hugo nunca tinha visto. Observava os pés se moverem, o esforço contido nas coxas, os braços puxando o próprio corpo com mais força.
Ao final da sessão, o fisioterapeuta, um homem chamado Marcelo, que trabalhava com Hugo há 2 anos, disse sorrindo: "Hoje ele se superou. Está mais firme. Tem algo diferente aí." Arthur respondeu apenas com um aceno, mas Hugo não respondeu nada. No carro de volta, o silêncio era denso. "Você quer parar em algum lugar?" Arthur perguntou. "Na escola, direto." "Hugo," ele tentou. "Eu tô tentando." "Eu sei. Só ainda não sei se consigo te deixar entrar." Arthur assentiu, sem pedir mais nada. Nos dias seguintes passou a participar das reuniões pedagógicas, a conversar com os professores. Corrigiu a postura deles ao tratarem Hugo como um aluno diferente. Pediu mais estímulos, mais oportunidades de envolvimento. Quando Bianca soube, não ficou exatamente feliz. "Ele está tentando sim", disse ela no bosque, enquanto arrancava folhas secas de uma raiz. "Mas tem um buraco em você que ele ainda não vê." "Como assim?" "Ele vê o que você faz, mas não o que você sente. Ele olha para suas pernas, mas não para o que está quebrado em cima da sua barriga, no meio do peito." Hugo ficou em silêncio. Mexia nos dedos, distraído. "Às vezes eu quero confiar, mas parece que se eu deixar vou esquecer tudo que me doeu antes. E aí, parece que foi fácil, mas não foi. E não vai ser. Só que perdoar não é fingir que doeu pouco. É aceitar que você quer parar de carregar sozinho." Ele olhou para ela, guardou o botão da blusa da avó, que ainda levava no bolso, e apertou com força. "Você fala como se soubesse disso tudo faz tempo. Já que onde eu vivo, se a gente não solta o peso, ele vira parede. E parede não dança." Ela estendeu a mão. Ele sorriu e levantou, agora com as próprias pernas, ainda trêmulas, mas cada vez mais certas. Enquanto isso, Rebeca observava tudo de longe, sentada na beira da cama, pernas cruzadas, um copo de água na mão, os olhos fixos numa caixa de madeira em cima do armário. A mesma caixa que não abria há mais de uma década. Sabia que Arthur estava se aproximando de Hugo. Sabia que o filho andara. E sabia que o segredo estava escorrendo pelas frestas da casa como vento entrando por baixo da porta. Não dizia nada, mas os olhos dela diziam tudo. Naquela noite, Arthur tentou falar com ela. "Rebeca, ele merece saber tudo." Ela respondeu sem virar o rosto. "Você quer contar para ele que o pai de verdade não quis ficar? Que foi embora assim que soube da gravidez? Ele já sabe que eu não sou o pai biológico, mas não sabe que foi rejeitado antes de nascer. E esconder isso vai protegê-lo? Vai impedir que ele se quebre mais? Ou vai impedir que ele saiba de onde vem?" Ela se levantou, caminhou até a porta, mas antes de sair disse: "A verdade pode libertar, mas também pode destruir. E nem todo mundo levanta depois." No dia seguinte, Hugo estava inquieto na escola. Bianca percebeu logo. "Tá tudo bem? Minha mãe parece que me olha como se eu fosse um vaso prestes a cair. E eu odeio isso. Talvez ela tenha medo de você descobrir alguma coisa. Mas já descobri. Então tem mais coisa." Eles se entreolharam. No final da tarde, ao chegar em casa, Hugo viu a porta do escritório entreaberta. Entrou em silêncio. Sobre a mesa estavam 3 pastas. Uma delas com uma etiqueta gasta: Setembro 2011. Ele reconheceu o ano. Era o ano em que nasceu. Abriu a pasta com cuidado. Dentro havia um ultrassom. No verso, algo escrito à caneta: "Que ele nunca saiba." Hugo congelou. A letra era da mãe. Antes que pudesse entender mais, ouviu passos no corredor. Fechou a pasta. Devolveu ao lugar. Naquela noite, escreveu em seu diário: "Alguém quis que eu nunca soubesse, mas agora, não saber já é impossível." E do lado de fora, na marquise da Rua 17, Bianca olhava o céu escurecer, pensando no que Hugo carregava agora. Ela sabia: uma verdade escondida sempre encontra a porta. E quando entra, não sai sem deixar tudo diferente. O som dos pingos na janela do consultório era ritmado, quase hipnótico. Hugo mexia os dedos sobre o colo, inquieto. Arthur, sentado ao lado, tentava disfarçar a tensão com olhares curtos para o relógio na parede. Não era apenas uma consulta de rotina, não depois de tudo o que tinham vivido nas últimas semanas. Do outro lado da mesa, o Dr. Estevão folheava uma pasta com exames recentes. Silencioso, atento. Ao chegar a uma folha específica, franziu a sobrancelha, ajustou os óculos e pigarreou. "Há algo aqui que me surpreendeu", disse ele enfim. Arthur se endireitou na cadeira. "Algum problema?"
Biologicamente falando, sim, mas não com a saúde do Hugo em si. Os exames mostram evolução notável nas funções motoras. O que me preocupa é um dado genético que não fecha. Como assim? O médico virou a tela do computador, apontando para um gráfico colorido. Esses marcadores genéticos aqui são do Hugo, e esses dos registros do pai. Há uma incompatibilidade clara. Na prática, o pai registrado não pode ser o pai biológico. O silêncio entre os três ficou pesado. Hugo virou-se devagar para Arthur, os olhos pedindo respostas. Mas Arthur parecia não ter ar. Abriu a boca, fechou, pisou em falso dentro de si. Deve haver algum erro, ele disse finalmente. Também achei. Recolhi uma nova amostra para garantir. Mas os resultados se repetiram. Hugo olhou para as próprias mãos, como se o corpo inteiro tivesse sido redesenhado sem seu consentimento. Já Arthur encarava o chão, estático. Isso é impossível, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. O médico, discreto, sinalizou o fim da consulta. Hugo e Arthur saíram em silêncio. No carro, Arthur segurava o volante com as duas mãos, mas não ligava o motor. Pai! A palavra saiu com hesitação. Arthur virou o rosto, os olhos vermelhos. Eu não sabia. Mas é verdade? É o que o exame disse. Então você... Eu sempre achei que era. Nunca passou pela minha cabeça questionar. Sua mãe nunca me disse nada. Nunca. Nem uma palavra. Hugo encostou a cabeça no banco. O coração parecia ter sido deslocado do peito. Então, tudo que a gente viveu foi uma mentira? Não. Arthur respondeu de pronto. A única mentira foi o que ela escondeu. Mas tudo o que senti por você, isso foi verdadeiro desde o primeiro dia. Eu jurei que cuidaria de você. E vou continuar fazendo isso. Mesmo agora. Hugo não respondeu, mas virou o rosto para a janela, lutando para não desabar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Bianca encharcava os pés na água que escorria pelas calçadas. Havia corrido até a farmácia comunitária, mas não havia remédio para a febre. Voltava com um copo de água com açúcar, o que conseguiu de graça. Chegando na marquise, viu a avó tremendo, o rosto pálido e a respiração curta. Aguenta só mais um pouco, vó, murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. Antes que pudesse completar a frase, ouviu passos firmes e a mesma voz do dia anterior. Bianca. Era assistente social, crachá pendurado, semblante fechado. A senhora está sendo levada para atendimento e você vai vir comigo agora. Eu não posso. Ela vai morrer se eu sair daqui. Você é menor de idade, Bianca, e está exposta. Sua avó será encaminhada ao hospital. Você precisa ser protegida também. A única coisa que me protege é ficar com ela. Ela tentou correr, mas foi contida por 2 assistentes da equipe. A avó, sem força para falar, apenas moveu os lábios. Bianca esticou a mão tentando segurá-la, mas foi levada. No carro da assistência, gritou até perder a voz. No fim da tarde, Hugo chegou em casa antes de Arthur. Subiu direto para o quarto. Abriu a gaveta, puxou o caderno de anotações. Escreveu com letra trêmula. Não saber quem você é dói, mas descobrir que te esconderam isso é como apagar seu nome com fogo. Guardou o caderno e saiu de casa escondido. Pediu ao Alfredo que o deixasse na praça perto da escola. Esperava encontrar Bianca no bosque, mas ela não veio, nem no dia seguinte, nem no outro. Na manhã do terceiro dia, ao chegar à escola, Hugo chamou um funcionário da portaria e perguntou por ela. A menina? Aquela que ficava rondando os fundos da escola? Sim, você viu ela. Era como se alguém tivesse apagado o som do mundo. Hugo estava parado em frente ao portão lateral da escola, onde Bianca sempre surgia com um sorriso torto e folhas no cabelo. Mas naquele dia, pela terceira manhã consecutiva, não havia ninguém. Nenhum rastro, nenhum bilhete, nenhum vestígio da menina que dançava com ele em silêncio. O funcionário da portaria havia dito poucas palavras. Levaram ela, serviço social. Aquela senhora com quem vivia, parece que foi internada. A menina chorava muito. Tentou ficar com a avó, mas disseram que não podia. Depois disso, tudo em Hugo parou. O peito apertou de um jeito que ele não conhecia. Não era dor física. Era como se tivessem puxado um fio dentro dele. E tudo o que restou foi espaço vazio. Correu pelo corredor lateral da escola. As pernas, ainda fracas, quase cederam. Esbarrou num armário. Tropeçou num degrau, caiu de joelhos. E ali, no chão frio, gritou.
Bianca! O grito rasgou o pátio, ecoou pelo concreto, assustou os alunos que olharam com surpresa, mas ninguém se aproximou, até que Arthur chegou. Estava em reunião na escola quando ouviu o nome do filho sendo chamado às pressas por uma funcionária. Saiu da sala e seguiu o som dos passos. Encontrou Hugo no chão, as mãos sobre o rosto, os ombros tremendo. "O que aconteceu?" perguntou, agachando-se. "Levaram ela, pai", disse Hugo entre soluços. "Levaram a Bianca, e eu não consegui impedir." Arthur não perguntou quem eram eles, nem por quê, apenas o abraçou. Ali no meio do chão da escola, com os olhos de todos sobre eles, Hugo se permitiu chorar sem esconder. Não pelos exames nem pelas mentiras da mãe, mas porque a única pessoa que o fazia se sentir real, agora estava fora do alcance. "A gente vai encontrar ela, eu prometo", disse Arthur, e dessa vez Hugo acreditou. Naquela mesma tarde, em uma sala apertada de um abrigo público no bairro do Brás, Bianca estava sentada num colchão fino, segurando um papel dobrado com os dados da avó. "O nome dela é Zulmira. Disseram que levaram para o Hospital São Vicente, mas ninguém me fala nada", repetia como uma canção desesperada. A assistente social, uma mulher cansada de olhos duros, apenas anotava em uma ficha: "Você vai poder visitar sua avó quando for possível, Bianca. Agora precisa descansar." "Eu não quero descansar. Eu quero ir com ela. Ela só tem a mim. Você está protegida aqui. Comida, cama, abrigo." "E amor?" ela perguntou. A mulher não respondeu. Bianca se encolheu no colchão e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo de desaparecer de verdade. No fim da tarde, Arthur chegou em casa decidido. Passou direto pela cozinha, subiu as escadas e entrou no escritório onde Rebeca organizava documentos antigos. Ela levantou o rosto e soube de imediato que ele sabia mais do que antes. "Onde está o Sérgio?" A pergunta cortou o silêncio. "Não sei. Você mentiu. Durante anos. Não só para mim, mas para o nosso filho. Eu fiz o que achei melhor." "Melhor para quem?" Ela não respondeu. O rosto começava a rachar. "Ele achava que eu era o pai. E eu também. Você me fez viver uma vida com um papel. E quando a verdade veio, foi ele quem sangrou mais. Sérgio foi embora. Não quis saber. Não quis nada. E eu só queria que o Hugo tivesse uma família. E achou que me enganar era o jeito certo?" Ela cruzou os braços, mas a força já não sustentava o gesto. "Se eu tivesse contado, você teria ficado? Eu teria tido o direito de escolher." Rebeca recuou um passo, depois dois. Sentou-se e, finalmente, chorou. Mas Arthur não esperava consolo ali. Saiu do escritório, voltou para o quarto de Hugo e o encontrou sentado com o olhar fixo em um papel no colo, o desenho que Bianca havia feito deles no bosque. "Ela me disse que dançar era como lembrar quem a gente é. E você é quem, Hugo?" Ele olhou para o pai. Alguém que não quer perder de novo. Arthur se abaixou até ficar na altura do filho. "Então vamos buscar. Você me ajuda?" Hugo assentiu. Na manhã seguinte, pai e filho foram ao Hospital São Vicente. Depois de longas horas esperando na fila de informações, conseguiram confirmar. Zulmira da Silva, internada com quadro grave de insuficiência respiratória. Estava em um quarto isolado, sem acompanhante. "Posso vê-la?" Hugo perguntou. A atendente hesitou. "Só parente direto, garoto. Ela é a avó da minha melhor amiga." "Ela me salvou", respondeu com firmeza. A mulher o analisou por alguns segundos. Depois assentiu, como quem entende algo que não está no protocolo. Zulmira estava inconsciente, mas viva, os olhos fechados, o corpo frágil. Hugo segurou sua mão. Ficou ali por minutos em silêncio. Depois se virou para Arthur. "A gente precisa tirar a Bianca de onde colocaram ela. Ela não é um caso. Ela é um coração." Arthur fez o que sabia fazer. Ligou para uma advogada de confiança. Pediu análise urgente da situação de Bianca. Solicitou o nome do abrigo, endereço, protocolo da internação. "Isso pode demorar dias", a advogada alertou. "Então comece agora, porque para ele", disse olhando o filho, "um dia é uma eternidade." Na saída do hospital, Hugo sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem da escola. "Lamentamos o ocorrido. A aluna Bianca não retornou. Atualização será feita quando houver nova informação oficial." Hugo fechou os olhos. Depois abriu o caderno e escreveu: "Eu achava que meu maior medo era não andar. Hoje descobri que meu maior medo é não poder correr até quem eu amo."
A noite caiu sem pressa naquela terça-feira. Hugo não jantou. Dissera que estava cansado e subiu direto para o quarto. Mas não dormiu. Ficou sentado no canto entre a cama e a parede, abraçado ao próprio corpo, com o diário ao lado e o botão de madeira que Bianca lhe dera apertado na mão. Desde que soubera da internação da avó dela e da transferência forçada, a vida parecia escorrer por entre os dedos. Do andar de baixo, vozes abafadas começaram a subir. Primeiro, murmúrios. Depois, um tom mais alto. Não era gritaria, era tensão. Hugo se arrastou até a porta, abriu devagar e desceu os primeiros degraus, com cuidado para não fazer barulho. Quando chegou perto do escritório, reconheceu as vozes. Arthur e Rebeca. O que ouviu, no entanto, ele não esperava. Não adianta mais esconder, Rebeca. Arthur disse num tom baixo, mas incisivo. Os exames foram conclusivos. Eu não sou o pai do Hugo, e você sabia disso desde o começo. Houve silêncio por alguns segundos. Depois, Rebeca falou, sem defensiva, sem escudo. Sim, eu sabia. Hugo congelou. Por quanto tempo? Arthur perguntou. Desde sempre. Desde que descobri que estava grávida. A voz dela não tremia, mas havia cansaço. Você já estava na minha vida. E o Sérgio tinha acabado de morrer. Eu estava sozinha, aterrorizada. Achei que, se contasse, você recuaria. E eu não aguentava perder de novo. Hugo apertou os olhos como se quisesse apagar as palavras, mas elas não paravam. Sérgio morreu num acidente, Arthur. 2 meses depois de eu contar que estava grávida. Ele nem viu a barriga crescer. Eu não tive escolha. Não queria que o Hugo fosse o filho do homem que fugiu. Então, criei outra história. Uma onde ele tinha um pai presente, amoroso. E você foi esse homem mesmo sem saber da verdade. Eu teria sido de qualquer forma, Arthur respondeu. Mas eu merecia saber. E ele? Rebeca murmurou. Você vai contar a ele agora que o pai verdadeiro morreu antes mesmo de conhecê-lo? Que o nome dele foi escondido? Arthur não respondeu. Lá na escada, Hugo se levantou devagar. Voltou para o quarto sem fazer barulho. Fechou a porta, trancou e deitou no chão. Não chorou. Ficou apenas olhando para o teto, como se, ao não se mover, pudesse impedir o mundo de ruir por completo. Na manhã seguinte, Arthur encontrou o quarto do filho vazio, a cama intocada, a cadeira de rodas no mesmo lugar. O caderno sobre a escrivaninha estava aberto numa página com letras tremidas. Se eu fui inventado para caber num silêncio, talvez desaparecer seja a única forma de gritar. Arthur desceu as escadas em desespero. Hugo! Chamou pela casa toda. Hugo! Rebeca apareceu no corredor ainda de hobby. O que foi? Ele não está aqui. A cadeira está no quarto, mas ele sumiu. Ela empalideceu. Ele ouviu. Ontem à noite. Tenho certeza. Arthur correu até a garagem. O carro estava lá. A bicicleta também. Mas o portão entreaberto. Ele ligou para a escola. Ninguém havia visto o Hugo, nem os vizinhos. Só teve uma certeza. Ele havia saído sozinho, a pé. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bianca comia em silêncio um pão seco no refeitório do abrigo. Os olhos vermelhos, o corpo frágil. Não dormira direito. Sonhara com a avó, chamando seu nome em um quarto branco. Acordara com a sensação de que o tempo estava acabando. Um dos funcionários entrou na sala. Bianca! Ela se virou com medo. Visita para você. Visita? Ela nunca tinha recebido visita, nem nos piores dias. Na sala da direção, sentada numa cadeira simples, uma mulher de blusa social e cabelo preso olhava para os papéis numa pasta. Bianca da Silva? Sou eu. Meu nome é Lígia. Sou advogada. Fui enviada por Arthur Mendes. O senhor me pediu para acompanhar seu caso e garantir que você tenha o direito de escolher com quem quer ficar, se houver uma alternativa segura. Bianca ficou imóvel. Só os olhos se moveram. O Hugo, tá bem? Ele está procurando você. Bianca não segurou. Chorou ali mesmo, com a cabeça baixa. A advogada estendeu um lenço. Depois, calmamente, disse: a gente vai mudar essa história, e você vai poder voltar para quem te vê de verdade. No fim da tarde, Hugo foi encontrado por um jardineiro da escola, sentado no banco de concreto do bosque, com os pés cobertos de terra. Não falava. Estava com o botão de madeira nas mãos. Me ajuda a voltar. Foi a única coisa que disse. Arthur chegou meia hora depois. Ajoelhou-se na frente do filho.
Me desculpa por tudo, por não ter perguntado, por não ter ouvido, por ter aceitado tanto silêncio. Hugo olhou para ele. Você ainda quer ser meu pai? Mesmo agora? Arthur respirou fundo. Hugo, eu nunca fui por sangue. Sempre fui por escolha. E hoje, mais do que nunca, eu escolho você. Pela primeira vez em dias, Hugo fechou os olhos e deixou cair as lágrimas. O bosque estava silencioso, úmido pelas chuvas dos dias anteriores. No tronco da árvore maior, folhas acumuladas formavam um tapete rústico, onde pai e filho sentavam-se juntos pela primeira vez. Hugo ainda segurava o botão de madeira no punho fechado. As palavras de Arthur ecoavam em sua cabeça. Você é meu filho. Eu escolho ser seu pai hoje. Não era um juramento vazio. Era o primeiro gesto inteiro que ele recebia. Não por obrigação, nem por biologia, mas por decisão. Pai, se um dia eu esquecer disso, me lembra? Não vou deixar você esquecer. E se eu esquecer, você me cobra. Hugo sorriu fraco. Foi nesse momento que ouviram o som abafado de pneus sobre a trilha lateral. Um motor velho tossindo. Depois, o rangido de uma porta se abrindo. E passos pequenos sobre as folhas. Hugo virou antes de ver. O coração soube primeiro. Ela estava ali. Cabelo despenteado, roupas sujas de abrigo, mas os olhos intactos. Bianca correu, ofegante, e antes que qualquer palavra fosse dita, Hugo já estava de pé, trêmulo, e a abraçava. Você voltou, ele murmurou, enterrando o rosto no ombro dela. Você ficou, e ficaram assim, longo, quase sem respirar. Zé Cícero permaneceu parado por alguns segundos, observando os dois como quem assiste uma coisa rara, daquelas que a gente sabe que não se deve interromper. Então limpou o boné com a mão grossa e disse, vim deixar a menina. Não vi nada. E se alguém perguntar, levei adubo. Arthur estendeu a mão para ele. Obrigado. Por tudo. A avó dela é minha comadre. Prometi que ia cuidar. A menina é planta forte. Só precisava de terra boa para criar raiz. Cícero foi embora, deixando para trás um silêncio cheio de respiração. Bianca se afastou um pouco, enxugando o rosto com o dorso da mão. Eu saí sem autorização. Se me pegarem, voltam comigo à força. Ninguém vai te pegar, disse Arthur. A advogada já está com os documentos. A gente vai tentar a guarda emergencial. Mas, acima de tudo, a gente vai te ouvir. Você já teve sua história calada demais. Ela o olhou desconfiada, mas não viu julgamento, só verdade. E a minha avó? Continua no hospital. Estável. Vai receber cuidados, e assim que for possível, vai ver você. Bianca assentiu. Depois olhou para Hugo. Você viu ela? Vi. Ela dormia, mas estava viva. Eu segurei a mão dela por você. Ela caiu sentada sobre as folhas, exausta. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas o que tem entre nós é a única coisa que ainda está inteira. A casa estava em silêncio quando Rebeca desceu as escadas naquela manhã. O sol mal entrava pelas janelas. Na sala, a mala já estava pronta, discreta, ao lado da poltrona azul que ela raramente usava. Usava o mesmo vestido claro da última vez que saíra com Arthur para um jantar, tempos antes de tudo ruir. Na cozinha, Hugo e Bianca terminavam o café. Arthur havia saído cedo com documentos da escola e exames da avó de Bianca. Zé Cícero os aguardava no hospital. Rebeca entrou na cozinha sem pressa. Hugo foi o primeiro a vê-la. Bianca se calou. Ela parecia menor, não exatamente mais fraca, mas como alguém que parou de sustentar uma fachada e agora só era o que restava. Mulher, falha, mãe possível. Eu vou viajar, disse simples. Bianca desviou o olhar. Hugo soltou lentamente a colher de chá sobre a mesa. Para onde? Para um lugar onde eu possa escutar o que restou de mim. Hugo manteve os olhos nela. Isso é uma fuga? Ela respirou fundo. Depois se aproximou. Eu não soube ser mãe, nem soube amar como deveria. Eu tive medo de você, Hugo. Medo do que você ia me mostrar em mim mesma. Você era um espelho que eu evitava. E isso não tem desculpa. Ele não respondeu de imediato. Ela continuou. Mas não pense que foi por falta de amor. Eu amei. Só não soube mostrar. E agora que você está inteiro com ou sem minha presença, talvez eu precise aprender, longe, como se ama alguém sem destruir. As palavras bateram forte, mas não vinham com raiva. Hugo assentiu. Abaixou o olhar. Os olhos se encheram, mas ele não chorou. Ela se aproximou mais, estendeu a mão sobre a cabeça dele
e com delicadeza alisou os cabelos do filho pela primeira vez em muitos anos. Depois, se virou para Bianca. Obrigada por ter amado o que eu não consegui tocar. Bianca encarou Rebeca como quem vê o fim de uma tempestade, ainda com lama no chão, mas com um céu que se abre. Cuida dele, Rebeca pediu. Ele cuida de mim também, respondeu Bianca. Rebeca sorriu quase invisivelmente. Minutos depois a porta se fechou, sem barulho, sem alarde, só a mala atravessando o portão, enquanto a casa respirava outra forma de paz. Na semana seguinte, a autorização provisória da vara da infância chegou. Bianca poderia morar oficialmente com Hugo e Arthur, enquanto o pedido de guarda seguia em análise. Mas havia uma novidade ainda mais urgente: a escola. Arthur conversou com a diretora, com a coordenação com o setor jurídico do colégio. Explicou a situação. Apresentou os documentos da assistência social e da advogada. Falou sobre o histórico de Bianca, a saúde da avó e, principalmente, sobre o que aquela menina havia feito por Hugo e por ele mesmo. Na semana seguinte, Bianca entrou pela primeira vez pela porta da frente da escola, com um uniforme limpo, cabelos amarrados e olhos fixos no chão. Hugo a esperava no portão interno. Todo mundo vai olhar, ela disse, e vai ver alguém que teve coragem de dançar comigo quando ninguém queria nem me olhar. Ela sorriu, um meio sorriso, mas firme. Na sala, os colegas se calaram quando ela entrou. Hugo foi até a carteira do fundo, aquela que costumava ocupar sozinho, e puxou a cadeira ao lado. Bianca sentou-se. A professora hesitou, depois sorriu. Sejam bem-vindos. Os dois. O recreio foi estranho. Olhares de canto, murmúrios, até que um garoto se aproximou. Foi você que fez o Hugo andar? Ela arregalou os olhos, mas Hugo respondeu antes. Foi ela que fez eu querer ficar de pé. O menino assentiu meio sem entender e sentou-se ao lado deles. Depois vieram outros. Bianca olhou ao redor e percebeu. Ninguém ali a conhecia, mas estavam dispostos a conhecer. Naquela noite, no hospital, Zé Cícero avisou que Dona Zulmira havia acordado. Estava lúcida, fraca, mas consciente. Bianca correu para o leito. Hugo foi com ela. A senhora abriu os olhos lentamente e sorriu ao ver a neta. Eu soube que você dançou e que eu voltei, completou Bianca segurando sua mão. Zulmira olhou para Hugo. E você, menino, ainda vai ser mais forte que todo mundo junto. Hugo riu. Depois chorou, silenciosamente. Na saída, Bianca segurou a mão dele. Tá tudo mudando, né? Tá. Isso assusta? Um pouco. Mas também alivia, né? Alivia. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A gente ainda vai dançar muito nesse mundo torto. E ali, entre corredores de hospital e a promessa de dias difíceis, o que restava deles começou a se transformar no que nasceria depois. O carro não estava mais na garagem. Era a primeira vez em anos que Hugo via o espaço vazio ao lado da casa, onde o SUV preto costumava descansar como um monumento. Arthur havia vendido o veículo dias antes. A decisão não foi anunciada com discurso, foi apenas feita, como todas as coisas que realmente importam. Mas por quê? Hugo perguntou ao ver o pai chegar da escola com o recibo dobrado no bolso da camisa. Porque eu não preciso mais me proteger atrás de nada que não ande com os próprios pés. No dia seguinte, os dois saíram a pé. Arthur de tênis e mochila nas costas, Hugo com a bengala nova apoiada no braço esquerdo. Bianca foi com eles. Os três cruzaram o bairro ainda adormecido, passaram pela feira sendo montada, dividiram um pão de queijo no carrinho da esquina e chegaram ao portão da escola antes do sinal. A diretora, que os viu da janela, sorriu em silêncio. Dentro da escola, Bianca começava a marcar presença de forma diferente. Trouxe 2 pães enrolados num pano de prato e, no recreio, ofereceu a um menino do 6º ano que comia escondido debaixo da arquibancada. Quer dividir? O menino olhou desconfiado. Depois assentiu. Na semana seguinte, Bianca trouxe 2 pães a mais, depois 4. Em pouco tempo, outros colegas começaram a contribuir. Uma fruta aqui, um pacote de bolacha ali. Ninguém combinava. Mas todos percebiam. O recreio deixou de ser apenas intervalo. Virou ponto de encontro. Zé Cícero, que agora era oficialmente o zelador da escola, acompanhava tudo com olhos discretos. Reinstalou torneiras quebradas, limpou a quadra abandonada e começou a cuidar do velho bosque nos fundos. Quando um lugar fica bonito por dentro, o de fora acompanha, dizia enquanto podava galhos. Na sala de aula, os olhares mudaram.
Hugo, antes invisível, agora era convidado para trabalhos em grupo. Os alunos o escutavam, não com pena, mas com respeito. Um dos meninos que antes ria de sua cadeira agora puxava a conversa no recreio. Uma menina tímida lhe entregou um desenho com os dizeres: "Você me ensinou a ser mais corajosa." Mas a mudança mais inesperada veio da sala dos professores. Numa terça-feira chuvosa, ao fim da aula, a professora Helena, a mesma que meses antes evitava chamar Hugo para ler, se aproximou da carteira dele com passos incertos. "Hugo, posso falar com você?" Ele assentiu. "Eu quero pedir desculpas por não ter te olhado antes, por ter te subestimado e por ter te ensinado menos do que você merecia aprender." Hugo não respondeu de imediato. Depois, estendeu a mão. "Se a senhora quiser, ainda dá tempo de ensinar." Ela apertou, os olhos marejados. Na cozinha da casa, Bianca preparava sanduíches enquanto Hugo terminava uma tarefa de ciências. "Você acha que a sua mãe vai voltar?" Ela perguntou sem olhar. Hugo pensou antes de responder. "Eu acho que ela ainda está aprendendo a ser quem nunca conseguiu ser. E quando ela conseguir, talvez volte. Mas se não voltar, eu já sei ficar em pé." Bianca colocou o último pão na marmita. "Isso também vale para mim, né?" "Vale." Ele sorriu. "Mas se você cair, eu tô aqui." No hospital, Zulmira começava a dar os primeiros sinais de melhora. Já respondia com frases curtas e aceitava pequenas colheradas de sopa. Arthur visitava com frequência e conversava com a equipe médica sobre possibilidades futuras de cuidados em domicílio. "Essa menina tem mais raiz que muita árvore antiga", comentou certa vez a enfermeira. "O mundo anda se curando por causa de gente pequena assim." Naquela sexta-feira, Hugo escreveu em seu caderno: "A gente não muda o mundo inteiro, mas pode mudar o canto onde pisa. E às vezes esse canto é o bastante para curar alguém." Dobrou a folha e colocou dentro da mochila de Bianca, escondido. Ela só encontraria no fim do dia e sorriria sozinha no caminho de volta. Era uma sexta-feira de céu limpo, o tipo de dia em que a luz parece mais viva e o ar mais leve. A escola havia organizado uma manhã recreativa no pátio. Circuito de cones, cordas para pular, amarelinha, bambolê, pintura livre e até uma estação com livros sob uma árvore. Crianças riam alto, corriam entre si com copos de suco colorido e, pela primeira vez em muito tempo, todos pareciam caber ali, até quem antes não era visto. Bianca montava uma pequena cesta com frutas cortadas, ajudando os colegas a distribuí-las entre os grupos. Hugo estava sentado no banco perto da pista de cordas, observando. Não tinha certeza se queria participar, mas o olhar de Bianca o alcançou à distância e sorriu. Ele levantou. Estava com a bengala, mas os movimentos já eram mais firmes. A cada semana, sentia a força voltar como quem reencontra o próprio corpo por partes. Era como se os músculos esquecidos tivessem finalmente lembrado para o que nasceram. A professora propôs um circuito leve de equilíbrio. Uma linha branca pintada no chão, feita com tinta de cal. As crianças deviam cruzá-la sem sair dos limites. Bianca se aproximou. "Vai tentar?" "Vou pensar." "Vai nada. Você já decidiu. Só falta dar o primeiro passo." Hugo respirou fundo. Deixou a bengala encostada no banco. 1 passo. 2. O corpo inteiro atento. Como se o chão tivesse se tornado mar. As crianças começaram a observar, silenciosamente. Algumas se calaram, outras se aproximaram. Hugo cruzou a linha branca devagar. Mas quando chegou ao final, um colega mais agitado passou correndo ao lado e esbarrou de leve no braço dele. O corpo de Hugo cambaleou. Ele perdeu o eixo. E no impulso, correu. Foram 5 passos. Desajeitados, trêmulos, sem nenhuma elegância, mas inteiros. 5 passos dados com medo, mas sem recuo. O pátio parou. Bianca gritou antes mesmo de entender. "Ele está correndo!" Zé Cícero, que cuidava das plantas próximas ao portão, largou a vassoura e abriu a boca. Arthur, que chegava com uma sacola de materiais escolares, viu o filho correr e cobriu a boca com a mão. Os olhos marejaram sem permissão. As crianças começaram a bater palmas. Algumas correram até Hugo, que agora estava parado, mãos nos joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Zé Cícero se aproximou. Tocou o ombro de Arthur. Não foi um milagre, patrão. Foi coragem. Arthur engoliu em seco. E amor, né, Zé? Amor é o que dá coragem para fazer milagres sem mágica. Na sala dos professores, o assunto não era outro. O coordenador pedagógico chamou a diretora para uma conversa.
Estamos vendo algo raro. Esse menino não só evoluiu fisicamente, como mudou o jeito de conviver da escola inteira. E a menina, Bianca, tem a força de quem sobreviveu, mas mais ainda, de quem não deixou de sentir. Naquela noite, Arthur fez o jantar. Bianca preparou o suco. Hugo ficou responsável por escolher a música de fundo. A trilha sonora da noite foi um instrumental suave, com piano e violão. Amanhã quero levar vocês de volta ao bosque, disse Arthur. Por quê? Perguntou Bianca. Porque tudo começou lá, e acho que é hora de entender o que ainda precisa começar de novo. Antes de dormir, Hugo escreveu no caderno. Hoje eu corri não para fugir, não porque caí. Corri porque meu corpo quis viver e ninguém me mandou parar. Dobrou a folha, deixou sobre a escrivaninha e apagou a luz. Bianca, do quarto ao lado, ainda estava acordada. A avó receberia alta em uma semana. Dormiria no quarto de hóspedes. Já estava tudo combinado. Mas Bianca sabia que nem toda ferida visível era a mais difícil. Hugo estava se curando e ela estava quase pronta para olhar para o passado que tanto evitava. Quase, mas não ainda. Era fim de tarde quando voltaram ao bosque. Zé Cícero havia deixado tudo limpo, as folhas varridas com cuidado, os troncos das árvores pintados com cal, os bancos restaurados com tinta clara. Um pequeno caminho de pedras brancas levava até a clareira onde, meses antes, tudo começara. O primeiro oi, o primeiro passo dançado, a primeira coragem revelada entre dois desconhecidos. Agora, não eram mais desconhecidos. Eram casa um para o outro. Bianca caminhava devagar, puxando a cadeira de rodas onde Dona Zulmira se acomodava. A avó estava mais magra, os cabelos totalmente brancos, mas o rosto firme. Os olhos eram os mesmos, os que viam além da aparência. Hugo estava ali, em pé, sem bengala. O corpo já não hesitava ao caminhar. Ainda havia limites, mas não medo. O que estava inteiro agora era outra coisa, o coração. Arthur encostou-se a uma árvore um pouco afastado. Queria ver, mas mais ainda, queria não atrapalhar. Bianca parou ao lado de Hugo. Pronto? Ele assentiu. Não havia música, mas havia vento. O tipo de vento que balança folhas de leve, como se soubesse que ali algo sagrado acontecia. Bianca segurou as mãos de Hugo, que, por reflexo, olhou para os pés. Dessa vez, você pisa sozinho, mas a gente continua juntos, disse ela, e começaram a dançar, passos lentos, depois mais firmes, um giro leve, uma risada contida, outro passo. Dona Zulmira enxugava discretamente os olhos com o lenço que sempre guardava na manga. Arthur sorria sem se exibir. Ali naquela clareira, o mundo era inteiro o bastante. Depois de alguns minutos, Hugo parou. Olhou em volta. As árvores agora cuidadas. O banco onde um dia se refugiou do mundo. O chão onde caiu. E depois se levantou. Foi aqui que eu aprendi a viver, disse ele com a voz firme. Bianca, com os olhos marejados, respondeu. E eu a acreditar. Sentaram-se juntos no banco. Silêncio. O sol começava a cair no horizonte, pintando o céu de um tom que só acontece uma vez por dia. O som da cidade chegava aos poucos. Buzinas distantes, uma moto cruzando a rua, crianças brincando na calçada. Mas dentro deles, tudo estava quieto. Pela primeira vez, em paz. Na semana seguinte, Hugo voltou ao consultório de fisioterapia. O Dr. Estevão, ao vê-lo entrar caminhando sem apoio, largou os papéis sobre a mesa. Isso é surpreendente. O que você fez? Hugo respondeu. Eu fui amado, e depois disso, aprendi o resto. Bianca agora frequentava a escola como aluna regular. Mas fazia mais do que isso. Criou com os colegas um grupo de apoio para alunos em situação de vulnerabilidade. O nome escolhido por ela foi simples. Entre. Porque ninguém deve ficar do lado de fora de uma porta que pode ser aberta, explicou quando apresentaram o projeto. Dona Zulmira recebeu alta definitiva e passou a morar na casa de Arthur. O quarto de hóspedes virou dela. Às tardes, ela costurava bonecos de pano e ensinava Bianca a preparar bolos simples com o que tivesse em casa. O cheiro tomava a casa inteira. Rebeca, em silêncio, seguia distante, mas enviava cartas mensais para Hugo. Escrevia com cuidado, sem justificativas, só partilhas. Contava sobre as cidades que conhecia, sobre o que via nos museus, sobre os cafés que tomava em lugares pequenos. Nas últimas linhas sempre dizia: ainda não sei tudo sobre amor,
mas sei que você me transformou. E isso já me basta por hoje. Hugo lia todas. Guardava na caixa de papelão que antes usava para esconder os bilhetes do passado. Agora, guardava as pontes para o futuro. Arthur, por sua vez, deixara a empresa nas mãos de uma equipe de confiança. Passara a dedicar as manhãs a levar Hugo e Bianca à escola e as tardes a ajudar em projetos da comunidade. Ainda mantinha certa postura séria, mas já conseguia rir de si mesmo. Num fim de aula, ao ser chamado pela coordenadora para discutir o desempenho de Bianca, ouviu: "O senhor não tem uma filha, tem um raio de sol." E ele respondeu: "Pois ela apareceu no dia em que o mundo dentro da minha casa estava em total escuridão." Zé Cícero continuava zelador, mas agora com um quadro na entrada da escola, onde escrevia frases com giz. Na manhã da formatura do ensino fundamental de Hugo e Bianca, escreveu: "Tem gente que nasce com os pés no chão. Tem gente que aprende a caminhar. E tem os raros, os que ensinam outros a levantar." Naquela tarde de volta ao bosque, Hugo abriu o caderno antigo, o mesmo que usava para escrever o que sentia. Bianca estava ao lado. "Última página?" ela perguntou. "Última," ele respondeu. Escreveu devagar, com letra firme. "Antes eu queria andar. Agora só quero não parar." Fechou o caderno. O bosque estava em silêncio de novo, mas não era solidão, era plenitude. O homem olhou para os lados, depois disse: "Ouvi dizer que foi levada por assistência. Estava vivendo com uma senhora doente na rua." Hugo ficou imóvel, o corpo inteiro paralisado. O coração, outra vez, fora do lugar.